Baú IPP. O baú de hoje é uma aula do nosso reverendo Arival Dias Casimiro na Escola Bíblica Dominical do dia 4 de abril de 2016, no qual ele falou sobre a passagem de Josué 1:8, que diz o seguinte: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas antes que eu me empolgue e comece a conversar sobre os pontos tratados pelo pastor, eu vou te contar a enquete para irmos até a pregação sem mais delongas. A enquete de hoje é: qual a importância de meditar e guardar a palavra do Senhor? Vamos lá, gente, pode sentar aí. Josué. Vamos ler o versículo-chave de Josué, que é o versículo 8 do capítulo 1. Grifa esse versículo, porque ele é o versículo-chave do livro. Vamos ler juntos? Josué 1:8, vamos lá? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos fazer o sermão de 3 pontos aí. Qual é o segredo de ser bem-sucedido, de ser próspero na vida? Primeiro, você tem que meditar na palavra. Segundo, você tem que praticar a palavra. Terceiro, você tem que falar da palavra. Copiou aí, farinha? Copiou ou não? Está no texto ou não está? O que é que diz aí? Vamos ler de novo. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás certo. Irmãos, medita. A palavra meditar vem da palavra medicina. Quando você medita na palavra, a palavra é medicina para a sua vida. Meditar. Salmo 1. Agora vamos lá para Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Bota junto aí desse versículo, Lucas 18. Porque toda moeda tem 2 faces, não é isso? Cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. (18:7), o que é que diz lá? Não fará Deus. Preste atenção, os escolhidos de Deus clamam a Ele quando? De dia e de noite. Quando é que você tem que orar a Deus? De dia e de noite. Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, qual é o segredo da vida cristã? É meditar na palavra de dia e de noite. E orar de dia e de noite. Meu irmão, se você fizer essa dieta espiritual, nós resolvemos metade dos nossos problemas espirituais, tá certo? Agora, vamos lá para Josué. Josué é um livro fascinante. Para mim, eu que gosto de Josué, para mim, é o livro de Atos do Antigo Testamento. Por quê? Porque o livro de Atos é o livro onde a igreja avança para conquistar aquilo que Jesus concretizou na cruz. E agora, se você observar, Josué, ele vai
sob a orientação de Deus, avançar sobre a terra prometida para tomar por possessão aquilo que Deus está dando o quê? Para ele. Para o povo. Não é Josué, não é o povo que vai conquistar. É Deus que vai o quê? Dar. Presta atenção. Nós vamos começar, Josué, ele está começando aqui os livros históricos. São quantos livros históricos? 12. Abre lá o índice da sua Bíblia, lá, por favor. Nós terminamos o Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco. Nós vamos começar agora os 12 livros históricos. Então você risca, por favor, aí. Faz na sua Bíblia no índice. De Josué a Esté. Depois depois já começa os livros poéticos. Então você grifa lá. Isso é coisa do departamento infantil, mas aquele que não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. Então, vocês estão tudo aqui no departamento infantil. Pronto. Põe aí. Históricos, os livros históricos. Josué. Esse livro de Josué, se você quiser anotar, foi escrito entre os anos 1405 a 1305 a.C. O autor, provavelmente foi Josué, escreveu uma parte e alguém lá completou para ele. Aí é tanta discussão que isso não interessa para você nem para mim. Quero identificar para você, antes de entrar no corpo do livro, quem foi a figura de Josué. Para a gente entender um pouco, porque ninguém, é muito difícil ouvir sermões sobre Josué. A não ser Josué 1, não é isso? Sermões e mais sermões sobre Josué 1. Não, tu mandei eu ser forte e corajoso. Temas, desmantes, blá, 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 aquele negócio todo. Mas um sermão, a turma escreve livros sobre Paulo, mas ninguém escreve um livro sobre Josué. E Josué foi um grande guerreiro. Vamos ver algumas informações sobre a vida de Josué. Abra a sua Bíblia lá em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Versículo 8. Você grife aí, por favor. Treze, 8. Diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Aí vá, por favor, para o versículo 16. O que é que diz lá? São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou o quê? Josué. Presta atenção. Como é que era o nome de Josué? Oséias. Você vê que o cara muda. Esse povo gosta de mudar não. Parece a Rede Globo, né? O nome é Francisco, chama Chico. Né? Já pensou Arival, que não ia dar? Arrival? Ia ser internacional demais. É internacional demais. É. Outro dia uma irmã perguntou: pastor, o que é seu sinônimo na Bahia? Falei, meu pai ia muito em aeroporto, viu lá, tirou um F, pô, Arrival. Não posso falar. O povo inventando, né? Oséias na Bíblia significa salvação. Aí ele mudou para Josué. E Josué significa, sabe o quê? Javé salva. Deus salva. Ou o Senhor é a salvação. Quando você faz a transliteração do hebraico para o grego, Josué significa Jesus. Jesus. E aí, os comentaristas bíblicos dizem que Josué é um tipo de Cristo. Ele é o conquistador. E assim como Josué foi conquistando a terra, Jesus conquistou o céu para nós. E aí você entende, então, um detalhe interessante sobre Josué. Agora veja lá, por favor, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Lê para mim lá, versículos 26 e 27.
Acharam aí, irmãos? Onde fala aí sobre os descendentes aí? Os descendentes de Efraim? Hein? Se encontraram aí? (26 e 27). De quem foi Ladã? Aí diz assim, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Josué. E aqui você vai descobrir uma coisa interessante. Que quando cita aí 26, 27, de quem foi filho da tribo de Efraim, está falando sobre os filhos, o quê? Primogênitos. Então você tem que lembrar uma coisa. Que quando houve a praga no Egito, lembra da praga do Egito, de Êxodo capítulo 12? Josué também, ele foi o quê? Protegido pelo sangue. A gente fala muito sobre Moisés, né? Mas a gente esquece de Josué. Ele foi um filho protegido por Deus, pelo sangue do Cordeiro. Deus já tinha um projeto para a vida dele lá adiante. E aí você vai descobrindo a vida dele, lá em Êxodo 17, vamos voltar um pouquinho para trás, Êxodo capítulo 17. Depois você faz um sermão sobre a vida de Josué, que você vai ver como é bonito a vida dele. A partir do versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Depois versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará o quê? Na minha mão. Foi Josué com Moisés o que lhe dissera. O cara, nasceu escravo no Egito, e agora foi feito o quê? Capitão de guerra. O cara virou capitão na necessidade. E você conhece essa história aí, né? Conhece a história aí, no verso? Moisés vai lá para cima, ficou orando, e ele aqui, brigando. Quando Moisés mantinha as mãos, ele prevalecia. Quando as mãos caíam, ele era derrotado. Mais adiante, Êxodo 24, 13, você vai descobrir uma coisa interessante sobre Josué. 24, 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos o quê? A vós outros. Ele era o quê? Servidor e companheiro de Moisés. Moisés tinha a tenda fora do arraial. Quem estava com ele? Josué. Josué viu a glória de Deus. Estava lá, junto com ele. Junto com ele. Deus estava preparando ele. Deus estava preparando ele. É muito interessante isso, irmãos, porque Deus estava trabalhando na vida desse rapaz. Para ele. Depois, em Números 13, no presente, ele virou espia. E mais adiante, ele se tornou o sucessor de Moisés. Então, lá em Josué, capítulo 1. Vamos ler Josué, capítulo 1. Versículo 2. Né? Deus diz para ele assim, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passe de Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Em outras palavras, Moisés morreu, mas a obra de Deus não pode o quê? Parar. Os homens passam, mas a obra de Deus continua. Às vezes a gente fica brigando, né, na igreja. Daqui uns 50 anos, né, 30 anos, a gente não vai virar nada. Quem vai ser Arival daqui uns dias? O nome da privada da igreja. Privada Arival Dias Casimiro. E Maurício lá no Mackenzie vai ser Cantina Maurício Menezes.
E a turma ainda faz assim para jogar umas... Assim, já, a vida passa rápido. A gente fica, às vezes, né, achando que nós somos alguma coisa, somos nada. Somente Deus, Ele não é injusto para não reconhecer aquilo que a gente faz para Ele. Só Deus. Ele diz que até um copo d'água que a gente dá para um servo dele, Ele reconhece. Mas o resto, você pode ficar tranquilo. Que não... E Ele vai ver a motivação do nosso coração. Mas vamos adiante. Josué, vamos agora para o livro, rapidamente. 24 capítulos, vamos ver. Capítulo-chave de Josué, na minha visão, é o capítulo 6. Capítulo 6. Passa uma linha, 24 capítulos. Capítulo 6, o capítulo-chave. Por que o capítulo 6? Para mim, o capítulo 6 é o capítulo-chave, porque é a conquista de Jericó. E a conquista de Jericó, para mim, é o capítulo-chave, porque nos ensina, e eu vou depois gastar um tempinho lá no capítulo 6 com vocês. É que a vitória do crente da igreja, ela é um presente de Deus para o seu povo, quando a igreja segue as estratégias de Deus. Quando a igreja segue as estratégias de Deus. Tá certo? Vamos lá. Se você quiser dividir o livro, ele está dividido em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 5, preparando para a conquista. Do capítulo 6 ao capítulo 12, conquistando a terra. Do capítulo 13 até o capítulo 22, distribuindo a terra. Do capítulo 22 ao 24, Josué se despede do povo. Para ficar mais prático, você põe assim, preparando de 1 a 6, de 1 a 5, de 6 a 13, conquistando, de 6 a 12, conquistando, de 13 a 24, distribuindo. O capítulo-chave, o 6, versículo-chave 1 a 8. O tema, para mim, seria apropriando-se da nossa herança em Cristo Jesus. Vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1 tem como tema, eu chamaria esse capítulo de encorajamento. Nós gostamos de trabalhar muito o capítulo 1, não é isso? O capítulo 1 de 1 a 9. Deus encoraja a Josué, não é isso? Deus encoraja a Josué. Qual é o versículo-chave aí? O versículo 9. Vamos ler juntos? Não, tu mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor é teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então Deus está o quê? Encorajando a Josué. Mas veja que a partir do versículo 10... A partir do versículo 10 até o versículo 15, 10 a 15, Josué está encorajando os seus oficiais. Porque não basta Deus encorajar o líder. O líder então vai e encoraja a sua equipe, os oficiais. E depois, os oficiais, junto com o povo, do versículo 16 até o versículo 18, encoraja a Josué. Veja que coisa bonita lá, do versículo 16. Grifa esse versículo aí, 16. Vamos ver? Então, 1,16. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenastes, faremos, e onde quer que nos enviastes, seremos. Isso é tudo que o líder quer ouvir, não é? Submissão total. Quer dizer, se o cara é de Deus, o líder está ali, vamos lá. Então nós estamos juntos para fazer essa obra. Você é o cara que Deus escolheu, nós estamos juntos. E o negócio é o seguinte, veja lá no versículo 17. Veja aí no versículo 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Enquanto você estiver com Deus, nós vamos o quê? Lhe obedecer. Enquanto a gente descobrir que Deus está com você, nós estaremos juntos nessa obra. Tá certo, gente? Então, grife aí esse capítulo primeiro, é o capítulo do encorajamento. Capítulo 2. Capítulo 2
é a conversão dessa mulher chamada Raabe. Essa mulher foi para Hollywood de Jesus, o Hall da Fama. Ela está lá em Hebreus 11, só tem o nome dela e de Sara, lá em Hebreus 11. Duas mulheres no Hall da Fama. Certo? E essa mulher tinha uma casinha lá no muro, Casa da Luz Vermelha. Mas ela creu em Deus. Veja lá, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Grifa esse versículo aí. 2:11. O que diz aí? Pronto. Isso aqui é a profissão de fé dela. Ela está dizendo, não existe Deus no céu, o Deus de vocês é o Deus do céu, e é o Deus o quê? Da terra. Não tem mais Deus em lugar nenhum, é o Deus de vocês. E aí, você pode colocar aí, pode ter certeza, você põe 2 textos da Bíblia aí, se você quiser, Hebreus 11:31 e Tiago 2:25, porque lá no Novo Testamento, ela é citada 2 vezes, dizendo que ela foi justificada pela sua fé. E a fé, Tiago vai dizer que a fé dela foi acompanhada de obras. E ela vai colocar aí, faz um pacto com a turma lá, com esses 2 espias, porque os 2 espias, eles não foram lá atrás de mulheres, tá, gente? Eles foram lá porque era um lugar improvável que alguém poderia encontrá-los. E eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, porque Deus faz umas coisas que eu não entendo. Como é que essa mulher, mentindo, foi abençoada por Deus? Pergunta teológica para os teólogos de plantão. Essa mulher mentiu. Quando chegar lá, cadê os caras? Estavam aqui? Não. Como é que fica esse negócio? Hein? Pergunta para o Procon Celestial. Eu não sei. Deixa para o pastor Hernando domingo que vem. Vocês perguntam para o pastor Hernando, que ele sabe tudo. Eu tinha. Como é que a mulher mentiu e Deus ainda não falou nada? Deixa essa mentirosa aí para o céu mesmo. Não tem problema não. Eu não sei como é que é isso. Mas diz que ela fez um pacto e ela é citada aqui. E é interessante, irmãos. Porque Deus, todas as vezes que ela é citada, e eu vou abrir para você lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, porque ela é da linhagem real, essa mulher. Veja bem, da casa da luz vermelha para a linhagem real. Não é brincadeira, não. Por isso que o salmista diz que Deus tirou a gente do monturo e nos fez assentar entre os príncipes. Veja lá Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Versículo 5, o que diz aí? Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz, este de Ruth, gerou a Obed. E Obed a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Olha que essa menina largou a vida, se tornou judia, né? Casou com um judeu lá. Né? Depois teve um filho ilustre, que era o Boaz, fedorento lá, depois que casou com Ruth. Então, Deus vai mudando, a graça de Deus está operando na nossa vida. Irmãos, vamos adiante. Capítulo 3 de Josué é o capítulo que fala da passagem do rio Jordão. Esse texto é um texto emblemático também. Texto do rio Jordão. O que esse texto nos ensina? Está nos ensinando que a marcha continua, né? O que me chama a atenção desse texto é o versículo 5, veja aí, o versículo 5, 3:5. O que diz aí? Grifa esse versículo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará. Pronto. Grifa isso aí.
No outro dia, a aliança entrou e os líderes foram o quê? À frente, irmãos. É muito interessante isso. Quando a liderança é santa e vai adiante, o povo vai. E as coisas o quê? Acontecem. O segredo da obra de Deus é a liderança. Não tem jeito. Capítulo 4. Capítulo 4. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Então aqui foram feitos 2 memoriais. Foram feitos um memorial no meio do Rio Jordão, onde a arca estava, e eles tiraram pedras de lá e fizeram do lado de fora também outro memorial. Judeu gosta desse negócio, né? Memorial. Veja lá o que diz no capítulo 4. Vamos ler versículo 23 em diante. 21 em diante. Vamos ver a partir do 3, 21. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vocês se lembram que essa geração que passou o Jordão não foi a geração que passou o Mar Vermelho, porque a geração que passou o Mar Vermelho morreu no deserto. Então ele repete o milagre para mostrar aqui que o Deus é o mesmo. Que o Deus é o mesmo. E eu queria chamar a sua atenção, abra a sua Bíblia lá, Salmo 78. Salmo 78. Versículo 3. Vamos ler juntos aí? 78, a partir do versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que as transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Preste atenção que aquela geração no deserto não aprendeu nada que prestasse coletivamente. Na vida coletiva de Israel. Tudo que eles aprendiam de bom era dentro de casa. Preste atenção, gente. A fé a gente aprende onde? Em casa, não é na igreja. A igreja reforça, a igreja colabora, a igreja tenta até estragar de vez em quando. Mas a fé se aprende onde? Em casa. E aí você tem que entender o seguinte, que nossa obrigação como pais crentes, avós crentes, é transmitir para as próximas o quê? Gerações. Transmitir. Para que as novas gerações sejam mais crentes do que a gente. Então, o que nós temos que pensar, você fica pensando em deixar patrimônio para filho, para neto, isso é tudo besteira. Ou não é besteira, é uma coisa boa, mas não é tão importante. Você tem que deixar um legado de fé. Tá certo? De fé. Pensa nisso. Porque, para Deus, a sociedade, ela se organiza em gerações. E não é opcional aqui não, tá? Colocando aqui como um mandamento de Deus. Um mandamento de Deus. Nós vamos ver isso lá adiante.
Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Veja que está aqui é só a preparação. Está encerrando a preparação. Eles encerram a preparação fazendo duas coisas que aqui seria presbiteriano, né? O presbiteriano fez duas coisas aqui. Circuncisão, que é o batismo, e a Páscoa, que é o quê? Santa Ceia. Tá certo? Eles celebraram o quê? Os sacramentos da igreja, do Antigo Testamento. Aí o que acontece? Versículo 13. Aparece aqui uma teofania. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a eles e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: grife isso aí, meu irmão. Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Quem é esse príncipe aí? É Jesus de Nazaré. Põe do lado aí, Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é na frente. A terra, ele é o guerreiro, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso. Não somos nós que ganhamos nada, irmãos. Esse povo besta dessas igrejas aí que decreto, eu ordeno o quê, seu babaca? Você não ordena nada. É Deus que vai na frente, é Ele que vai na frente. Veja o que Ele está dizendo aí. Sou príncipe. Então Josué se prostrou. Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que está santo é santo. E Josué fez assim. E a partir de agora, irmãos, começa o quê? As conquistas. As conquistas. E aí você vai ouvir repetidamente que o Senhor colocou nas mãos de Josué. Não, mas está nas suas mãos, está nas suas mãos. Capítulo 6, primeiro capítulo chave. Capítulo chave. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então, a vitória vem do Senhor. Irmãos, quando Deus quer dar, Ele dá. Quando Ele não quer dar, não dá. Pronto. Ele dá se a gente pedir. Ele dá quando a gente pede. Às vezes a gente pede e Ele não dá. Só dá quando Ele quer. Tá certo? Então não se desespere, porque é Ele que dá. Tá certo? Eu já disse para vocês aqui sobre que a oração está ligada aos decretos de Deus. Então tem os decretos eletivos, tem os decretos preteritivos e tem os decretos permissivos. Os decretos eletivos significam que você não precisa orar para Deus lhe abençoar, não. Tem um monte de bênção que Deus já lhe deu hoje que você nem orou. Porque Deus escolheu nos dar. Esse aí é o que o presbiteriano gosta. Eu nem preciso dar porque Deus conhece antes que lhe peçamos. Não é pelo muito falar que eu serei ouvido. O desgraçado só descansa nisso. Cara, se eu não estou orando, pastor, eu estou sendo abençoado. É verdade. Porque Deus é Pai. E Ele abençoa a gente sem a gente orar. Tem coisas que eu vou orar a vida toda e Deus nunca vai me dar, porque não está no projeto dele o quê? Ele não vai dar. Pode orar. Paulo orava, tira o espinho dele. Eu disse, não vou tirar espinho, Paulo. Moisés orou, deixa eu entrar na terra. Ele disse, você não vai entrar. Ora, olha a terra e morre. Você não vai entrar. Tá certo? Eu me lembro quando tinha uma Ferrari aqui no... Já contei essa história para vocês? Cheguei aqui, era pastor. Primeiro ano que eu estava aqui, eu levei Túlio no Shopping Eldorado, tinha uma Ferrari sorteada. Ele entrou e disse, pai, compra uma dessa para a gente. Eu falei, meu filho, é um pedido que eu não posso alterar. É de Jesus, Maria José, né? Como é que o filho pede um negócio desse para o pai, Vitor? É isso, tem pedido que você pede, o pai não vai lhe dar nunca. Nunca. E às vezes você está pedindo uma coisa para o pai que isso vai lhe prejudicar lá adiante, o pai não vai lhe dar nunca. Não vai lhe dar. Você pode espernear, você pode reclamar. Agora, tem coisas que Deus diz assim, eu só vou lhe dar se você o quê? Pedir. Se o meu povo, é assim?
se humilhar e orar, então eu vou dar. Então tem coisas que Deus só vai me dar se eu pedir. Então isso é muito interessante. Deus vai dar Jericó. Deus vai dar Jericó. Agora é interessante. Você já viu que método mais ridículo de ganhar uma terra? Não é ridículo não? Vai lá. Aí vai lá. Roda uma vez. Todo dia vai lá, roda todo dia. E os caras deviam estar incomodados. No último dia roda 6 vezes. Na 7ª vez toca a trombeta. Aí cai os muros. Aí a turma entra e mata todo mundo. E salva a mulher. Aí o que acontece, irmãos? Você tem que entender que Deus então abençoou o povo. Só que no capítulo 7, né? Você sabe, todas as vezes que Deus começa a agir, sempre tem uns pecados no meio do povo, né? Capítulo 7 vem os pecados. Pecado escondido no meio da igreja. Aí vem o capítulo 7, o pecado, a derrota na terra da vitória. Pecado individual, o exército derrotado em Ai, e o líder o quê? Desanimado. Josué desanimado. Esse capítulo é um capítulo que, bem pregado, bem repetido, é que o pecado é quem derrota o quê? A igreja. Não é isso? O pecado é que derrota a igreja. Não o pecado externo, mas o pecado interno. Capítulo 8. Capítulo 8, aí é destruída. E aí você vai observar que não adianta a gente ficar se lamentando, a vida cristã é sempre um recomeço. E você vai descobrir no capítulo 8 que Deus então não repete estratégia. A estratégia que ele usou numa batalha, ele não vai usar em outra. Nesse capítulo 8, ele vai usar força total. Não tem negócio de tocar trombeta, não. É meter o cacete em cima do... Vai lá, amarra uma estratégia, manda uma turma para lá, outra para cá. A turma sai da cidade, a outra turma entra, toca fogo na cidade, mata todo mundo. Força total. Tá certo, irmãos? E foi Deus que mandou. Porque às vezes tem uns irmãos que é meio assim, não sei o quê, não pode ser assim. Não tem que ser assim, irmão. Irmãos, a vida é dura, viu? E as coisas, para o crente, só acontecem com o trabalho. Sabia disso? Eu tenho um trauma na minha época de seminário, porque os seminaristas contavam as histórias lá no seminário que eu ficava arrasado. O cara orava, aparecia anjo, aparecia cheque debaixo da porta. Para mim só aparecia trabalho. Uma roça para capinar, um negócio. Nunca aparecia essas ofertas do céu, não. Parece que para o crente, não sei se para você, tudo é com esforço, não? Com trabalho, com luta. Tudo é... E você dá dízimo, dá oferta, e parece que o negócio... Não é assim? Uma luta tremenda. É bênção. É bênção, mas é... E é tão interessante você observar no capítulo 8, que vai assim. Vai assim. E você vai descobrir que o fato de Deus estar abençoando, de Deus estar dando, isso não isenta-nos de não usar estratégia, de não ir para cima, de não acordar cedo, de não dar uma jugular do sujeito também. Tá certo? Não pode ser, tá certo? Não pode ser assim também não, bobão. Vocês entendem o que eu estou falando. Depois, cada um aplica aí, tá certo? É o capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 8, capítulo 8. Eu contei a história para vocês aqui. Já contei essa história da espingarda que estava lá no templo. Contei não, uma espingardinha que o Wagner me prestou para eu matar. Minha mulher tinha uns gatos fazendo cocô na casa pastoral. Eu arrumei uma espingarda daquela de chumbinho para dar um tiro nos gatos. Aí eu arrumei a espingarda, fui dar os tiros. Minha mulher disse, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu falei, mas você não mandou eu dar os tiros? Eu disse, não, mas é crime inafiançável, eu sou advogado, você vai ser preso. Eu falei, então não dou os tiros. Eu dou ou não dou? Não dá. Então... Aí levei a espingarda e deixei na igreja.
Um dia eu estou lá, entra um cara solto do Cadeão de Pinheiros. Entrou lá, eu vim aqui, eu sou cara de alta periculosidade, não sei o quê. E o senhor tem que me dar dinheiro, porque eu tenho que ir não sei para onde. E o cara falou. Eu falei, misericórdia. Eu sozinho. O cara era grande para danar, né? Eu falei, o que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Aí o cara terminou, eu falei, meu amigo, é o seguinte, ó, você falou tudo isso aqui, mas você está querendo me intimidar? Você está dizendo, eu sou pastor, mas eu quero dizer para você, eu tenho uma vida pregressa, eu tenho mais de 50 crimes nas minhas costas. A sua vida não é nada comparada à minha. A única coisa que eu guardo de recordação é essa espingarda que está aqui. Agora, se você não sair daqui rápido, eu vou pedir licença para a graça de Deus, nós vamos acertar isso aí fora. O senhor sai daqui, por favor. Valdemar, eu gritei assim, aí o cara ficou assim, o senhor não vai me dar nada. Eu falei, não, sai daqui da minha frente. Silvio, faça favor aqui. Aí o cara saiu. Quando o cara saiu do portão, eu dei uma corrida para o banheiro, mas só deu tempo eu chegar na privada. Uma dor de barriga. Mas ou eu virava homem em 30 segundos, ou esse cara ia me extorquir. Você enfrenta os problemas na vida, que é melhor você ficar vermelho por 30 segundos do que amarelar pro resto da vida. Não é assim não? Porque a turma vem, vai extorquir você na vida. É cada uma que eu vejo. Mas vamos para frente, tá? Isso vocês tira, meu irmão, corta aí do negócio aí, se aparecer eu estou perdido. Vai que o cara está assistindo aí. Vamos lá, irmãos. Misericórdia. Capítulo 9, veja aí, capítulo 9. Veja, capítulo 9. Estratégias dos gibeonitas, está vendo aí? Todo mundo quer enrolar o crente. Esses gibeonitas aí foram lá e enrolaram Josué. Enrolaram Josué. Chegaram lá, deram uma mentirada para eles. Fingiram que era uma coisa sem ser. E Josué foi lá e fez um juramento, uma aliança, um pacto. Né? E depois, o que fez? Não podia mais voltar atrás. Então, o que aconteceu? Fez desses gibeonitas o quê? Rachadores de lenha. Está lá. Você pode grifar lá no versículo, depois você lê o texto lá. Então, o crente, quando toma, tem que ficar esperto, o crente, porque todo mundo querendo passar a perna no crente. E no capítulo 9, os gibeonitas vieram para passar a perna no pobre do crente, lá do Josué. Então, versículo 27, 9 e 27, naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Capítulo 10, os gibeonitas, eles foram, o quê? Sitiados por 5 reis e também o rei de Jerusalém, porque Jerusalém não tinha sido conquistada ainda. Vocês estão entendendo que eles estão conquistando a terra. E aí tem a Josué agora, como tinha feito aliança, vai socorrer, vai defender o inimigo. Então, se você observar aí, tem essa batalha de Josué. Josué vai socorrer. E no versículo 12 tem essa famosa batalha em que, ao defender os inimigos contra os 5 reis dos amorreus, versículo 11, há uma chuva de pedras, né? Chuva de granizo no deserto, em que, no versículo 11, sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Jalom. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Aqui, irmãos, preste atenção, é uma linguagem fenomenológica. O que significa isso? Significa que a linguagem descreve o fato, não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista do fenômeno acontecido. Porque não é o sol que para, nem a lua, é a terra no seu movimento, não é isso? Significa que o dia se cumpridor.
Tem um famoso comentarista que ele disse que o dia que a Terra ficou assim meio lenta, né? A turma quer dar uma explicação para explicar, mas o dia se prolongou mais, o Sol, né, até que ele destruiu todos os exércitos. Então, e aí ele vai, prende os 5 reis e mata os 5 reis. E aí, meus amados irmãos, no versículo 28, do capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, há um resumo sobre os reis vencidos por Moisés e os reis vencidos por Josué. A partir do capítulo 13, começa a distribuição das terras. Isso aqui é chato porque parece negócio de cartório. Distribui para o povo, né? E vai dando o nome da turma, as terras, as cidades. É muito interessante isso você ler. E vai dando os nomes, os limites, as heranças. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 14. Capítulo 14. Quero chamar a sua atenção para o versículo 6 em diante. Chegaram os filhos de Judá, Josué, e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, Quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 9, ele diz: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Vamos ler juntos o versículo 10? Eis. Pronto, para por aí. Quantos anos você espera uma promessa de Deus se cumprir na sua vida? Uma semana, 2 semanas? Esse cara esperou quanto? 45. 45. 45. E ele vendo a geração dele morrer todinha. 45 anos esperando. Depois ele faz uma propaganda meio enganosa no versículo de baixo. Veja no versículo 11 que ele dá uma de terceira idade. Ele diz: Estou forte ainda hoje, como o dia em que Moisés me enviou. Isso aqui é conversa de terceira idade, né? Isso aqui é propaganda falsa, né? Estou forte, tal. Isso aqui me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. E aí, o que eu acho interessante é que Deus cumpre o que? As suas promessas. E esse cara ficou 45 anos esperando que Deus cumprisse a promessa na vida dele. Depois ele faz uma promoção. Ele diz: quem me ajudar a conquistar a terra vai casar com minha filha. E é uma coisa muito interessante. Eu não sei se a filha era bonita ou era feia, mas aparece um cara lá e ele conquista a terra no capítulo 15. A partir do versículo 13, ele casa a filha. Depois, no capítulo 15, tem as cidades, ou no versículo 15, a partir do verso 20, tem as cidades de Judá. Aí começam as heranças, 16 é Efraim, herança de Manassés, né? O resto, capítulo 18, 19, até o capítulo 20. Capítulo 20, nós temos as cidades de refúgio. Esse é um texto muito bonito, porque as cidades de refúgio são um tipo de Cristo. As cidades de refúgio foram 6, 3 ao leste, 3 ao oeste do Jordão. As cidades de refúgio é para todos aqueles que cometiam crime. E todos aqueles que cometiam crime, eles deveriam ser vingados pelo vingador da família. E a única forma de escapar desse vingador era buscando refúgio nessas cidades. Certo?
Então o cara tinha que cometer o crime, se fosse um crime não intencional, e fugir. E se ele conseguisse chegar a tempo de encontrar refúgio nessa cidade, ele não poderia mais ser assassinado, morto pelo Goel, pelo o vingador da família. E aí, meus amados irmãos, tem toda uma alegorização, né? Porque essas cidades, elas estavam em lugares estratégicos, essas cidades, elas estavam sempre abertas para os criminosos, elas nunca tinham os portões fechados, como Cristo está sempre aberto para o pecador, certo? Essas cidades, elas tinham mantimentos, nunca faltava mantimentos nessas cidades, como Cristo também, nunca falta pão, nunca falta satisfação para aquele que precisa. Essas cidades, elas, de uma certa forma, davam proteção, como todo aquele que corre para Cristo e se refugia em Cristo debaixo do sangue do Cordeiro. E ali debaixo do sangue do Cordeiro, ninguém mais pode fazer alguma coisa, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então essas cidades de refúgio, elas projetam ou tipificam e apontam para Jesus Cristo. Capítulo 21, a cidade dos levitas, são 48 cidades, veja aí no versículo 45, porque os levitas, eles não ganharam terra. Não ganharam terra. Versículo 45, lê para mim aí, grifa aí para você, por favor. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu queria chamar a sua atenção, volta um pouquinho para mim, para o capítulo 13, versículo 1. 13, 1. Fazer uma aplicação prática. O que diz 13, 1 aí? Presta atenção, irmãos. Eu gosto desse texto aí porque é o seguinte. O texto está dizendo que há muita terra ainda para possuir. A incapacidade de possuir está em nós. Porque é a mesma coisa do ponto de vista do que Deus pode fazer em nós, o que Deus pode dar para nós. A limitação está em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E esse texto revela para mim claramente isso. Às vezes, nós ficamos satisfeitos com aquilo que nós temos, achando que está bom demais, não é isso? E muitas vezes nós estamos colocando aquilo que é limitação nossa como se fosse o projeto que Deus tem para a nossa vida. Deus está dizendo assim, rapaz, o negócio é o seguinte, quem está velho é você. Mas há muita terra para possuir. Há muita terra para possuir. Ou seja, nós com as nossas forças, as nossas limitações, nós nunca poderemos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus estará sempre disposto a nos dar muito mais daquilo que nós precisamos, daquilo que nós pedimos. Então, irmão, não vamos ter medo de pedir. Não vamos ter medo de pedir, de ousar diante de Deus. Tá certo? De colocar grandes projetos, grandes sonhos diante de Deus. Não vamos ter medo. E aí eu quero chegar lá no final, versículo 23, capítulo 23. Capítulo 22 e 23 são os discursos, né, que ele vai fazer de Josué. Capítulo 22, ele chama as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, que eles eram criadores de gados, lá em Deuteronômio, você se lembra que eles ficaram naquela terra lá,
que era terra para pecuária, eles deixaram os gados lá e foram conquistar a terra prometida. E agora então Josué manda eles de volta. No capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei de Deus. Eu queria que você grifasse aí o versículo 10. Versículo 10 do capítulo 23. O que diz aí? Um só homem dentre vós, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor. Empenhai-vos em guardar o quê? Vossa alma. Veja que capacidade. Um só vai dar conta de quantos? De 1000. De 1000. Já pensou isso no discipulado? Você ganhar 1000 pessoas para Jesus? Misericórdia, vai ser. Capítulo 24. Esse texto é o texto, a despedida dele, né? O texto clássico aí é o capítulo, versículo 4 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, ele coloca diante do povo 3 conjuntos de deuses. Os deuses sumérios, os deuses egípcios, os deuses dos amorreus e o Senhor. Eles dizem, a quem vocês querem servir? A quem vocês querem servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que vocês vá, por favor, lá para Juízes, capítulo 2. Eu já estou encerrando. Juízes, capítulo 2, versículo 7. O 6 começa dizendo, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor. Vamos ler juntos? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que aí sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu, pois, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte, Monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Presta atenção, que essa geração de Josué, eles serviram a Deus, mas eles não passaram a fé para as outras gerações. E aí você vai ter, depois de Josué, 400 anos dos juízes, que a gente vai estudar, a outra semana, vai começar a estudar esse período dos juízes. Tá certo? Terminei na hora. Alguma pergunta aí, gente? É muito conteúdo por pouco tempo, né? Mas é só para... Fala, meu irmão. Não faz difícil, faz pergunta difícil não, meu irmão, pelo amor de Deus. E aí
Falou, meu irmão. Ô, Zuleika, faz uma oração por nós aqui. Irmãos, até a noite, tá? Se Deus quiser. Deus bendito, nós exaltamos o seu nome, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus suficiente, Pai. Todas as nossas lutas, Senhor, tudo aquilo que nos acontece na vida, Senhor, não está fora dos teus propósitos, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, o Senhor nos amou e o Senhor é um Deus presente, Pai. Obrigado porque a história do teu povo, Senhor, registra isso para aumentar a nossa fé, para despertar em nós, Senhor, uma fé viva, Senhor. Porque assim como o Senhor fez com o teu povo do passado, o Senhor faz conosco, Deus. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo Deus, forte, poderoso, aquele que vence as nossas batalhas. Ó Deus, bendito seja o seu nome por isso. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra realmente nos encoraja, Senhor, nos desperta para viver uma vida com fé, para sermos ousados na tua presença, dentro, Senhor, dos planos, de tudo aquilo que sonhamos, ó Deus, porque nós temos um grande Deus e nós podemos esperar de ti, Senhor, grandes coisas. Ó Deus, que realmente tudo aquilo que o Senhor tiver preparado para nós, Senhor, o Senhor faça cumprir, Senhor, nas nossas vidas. E que o Senhor disponha da nossa vida, Senhor, tão somente para sermos obedientes, para sermos, ó Pai, fiéis ao Senhor, para andarmos nos teus passos, Senhor, para vivermos em adoração. Porque a gente pode aprender, Senhor, que tudo o Senhor faz conforme lhe apraz, ó Pai. E que a nós cabe, Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Assim, ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado pela instrução da palavra. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que somos vencedores em Cristo. Ó Deus, colocamos diante do Senhor todas as nossas lutas, os nossos anseios, os nossos medos, tudo aquilo que pode nos afligir. E, ó Deus, nós descansamos, porque a tua providência, Senhor, é mais do que suficiente na nossa vida. Obrigada, Deus, por essa aula. Abençoe a vida do pastor, Senhor, e prepara-nos, Senhor, para um novo banquete que teremos ainda hoje à noite. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor em gratidão, no nome santo de Jesus. E aí? Gostou da aula de hoje? Aprendeu bastante? Já está treinando esses 3 alicerces? Meditar, praticar e falar? Então me conte aqui nos comentários. E amanhã nós voltamos com mais Baú IPP. Até amanhã. Tchau!